Hoje eu vou começar com mais uma recomendação de livro. Esse livro se chama Economia do Reino. Eu tenho um exemplar desse livro em minhas mãos, então ele vai ser o quarto sorteio. Ao final da aula, a gente vai fazer aquele sorteio hã, dos kits que o Israel prometeu. A gente vai ter um quarto sorteio também para esse livro, que é um dos livros que eu usei para bolar o nosso curso. Esse livro se chama Economia do Reino, do Matheus Ortega, é um livro brasileiro. Tem um QR Code aí para vocês. A versão do Kindle eu acho que tá R$ 11, R$ 12. Eh, tá incluso no pacote de assinaturas lá do Kindle Unlimited para quem assinar, e acho que a versão em papel tá 40 e pouquinhos. Então nenhum dos livros que a gente está sugerindo nesse curso é caro ou inacessível. E esse livro eu diria que é o mais prático de todos os 3. E essa última aula eu estou justamente baseando, assim, uma boa porção em cima dele. É, não chega a ser um plágio, mas tô chegando bem perto, então vou usar muitas referências, muitos nomes que ele dá para as coisas, porque ele tenta propor alguns caminhos, algumas possibilidades a partir da Bíblia de como a gente pode viver na prática tudo isso que a gente viu, eh, desde segunda-feira até ontem. Porque, de novo, a Bíblia ela não aterriza 100% das coisas, ela não nos dá uma clareza imediata para toda e qualquer situação da nossa vida, vire à direita, vire à esquerda, guarde tanto, doe tanto. Vai ficar sempre uma parte um pouco solta, onde a gente precisa assumir responsabilidade e decidir com Cristo, na nossa caminhada, qual será o caminho para as nossas vidas, qual será o caminho para as nossas famílias também. E naturalmente para as comunidades que a gente está servindo com os nossos recursos. Economia do reino. Por isso, a aula de hoje se chama Possíveis Caminhos, porque é isso que eu quero fazer com vocês, dar uma olhada quais são os possíveis caminhos que a Bíblia propõe para uma jornada séria diante de Deus, de submissão das nossas finanças ao reino de Deus. Antes da gente começar, ontem, quando estava dando aula, eu pensei em mudar um pouco o começo dessa aula, porque eu citei a história do jovem rico. Falei: "Puxa, que pena, o jovem rico eu acabei não incorporando ao curso". E eu acho que é um jeito legal de começar essa aula é a gente dar uma olhada para 2 passagens bíblicas de Lucas, que vêm logo na sequência, e entender como porque eu acho que elas formam um bom fundamento para a gente, começar a discutir, esse tema dos caminhos. Então hã, deixa eu só ver aqui o que eu fiz. Assim, desculpa. Aqui a gente vai para Lucas 18, 18 a 22. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lembram-se do escriba há 2 semanas que pergunta: O que eu farei para herdar a vida eterna? Então as pessoas se aproximavam sempre de Jesus interessados: O que eu preciso fazer? O que me falta? Que atitude eu tenho que tomar para eu ter a vida eterna? E assim que esse certo homem importante se aproxima. Em outras passagens, ele é o jovem rico, né? Que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Faltaria ainda então uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E esse texto ele põe uma minhoca na nossa cabeça. Espera aí, é isso que Jesus exige de todo mundo então? Se eu quero ter a vida eterna, eu preciso seguir ele e eu preciso vender tudo o que eu tenho e dar aos pobres? Porque se for esse o caminho, quase ninguém, mesmo na Bíblia, seguiu por esse caminho. E é verdade, Jesus não exige esse mesmo comportamento e essa mesma abnegação, essa mesma renúncia de todas as pessoas com quem ele fala quando ele trata de dinheiro. Isso é uma coisa que acontece exclusivamente com esse rapaz, com esse homem aqui. E olha só a frase que ele usa, né? O vocabulário de Jesus: venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Isso não lembra aquela passagem que a gente abriu na primeira ou na segunda aula, quando a gente falou, acho que foi na primeira que a gente leu o Sermão do Monte, lá onde estará
lá onde está o seu eh, co tesouro, ali estará também o seu coração. Então você opta onde que vai estar o seu tesouro, porque o seu coração vai seguir para lá. E o que Jesus está falando aqui, ó, o seu tesouro precisa estar nos céus, porque hoje o seu tesouro não está nos céus. Você tem um problema grave no teu coração. E só pelo fato de eu te pedir isso, e você recusar, porque a história continua dizendo que o jovem se afasta entristecido, por algum motivo eu não sei por que eu acabei não colocando o último versículo aqui, onde o jovem se afasta entristecido. Isso revela que o coração do jovem, desse homem importante, estava atrelado às riquezas, estava tão apegado àquilo que ele não poderia imaginar se livrar dessas riquezas. Então Jesus não pede isso para todo mundo, mas ele vai pedir isso para aqueles onde ele sabe que há um empecilho na riqueza. E se a gente lê um texto desses e treme e fala: "Nossa, será que um dia Jesus vai exigir isso de mim?", é bem possível que esse texto seja para você mesmo. Porque o seu coração começa a palpitar em pensar nisso, é porque tem alguma concorrência acontecendo aí. Então esse texto vale, essa ordem vale para aqueles que têm medo de seguir essa ordem. Para aqueles que falam: "Puxa, vamos para esses não precisa". Porque é bem possível que se o jovem falasse assim, ou se uma outra pessoa falasse: "Jesus, pode deixar, eu vou abrir mão de tudo, pode pegar aqui, ó, vou abrir minha carteira". Jesus fala: "Oh, não precisa, eu só queria ver se você topava. Guarda esse dinheiro aí que a gente vai precisar desse dinheiro na jornada. Vai ter muita gente que a gente vai precisar ajudar". O que Jesus quer, na verdade, é a disposição dessa pessoa de abrir mão das riquezas se for necessário. Ele quer que a gente seja reservista do reino. Na hora que Jesus chamar, a gente tem que estar pronto para fazer qualquer coisa. A gente precisa estar disposto a morrer. É isso que Jesus ensina. A riqueza é uma parte pequena. E esse jovem não estava disposto a fazer isso. Então Jesus nem sempre exige tudo o tempo todo de nós. Nem todo mundo vai ser um mártir, nem todo mundo vai viver em renúncia total, nem todo mundo vai ter uma vida super sofrida, mas se for necessário fazer isso pelo reino, a gente precisa estar pronto para fazer. E esse homem, estou falando do homem, estou falando do jovem, estou misturando os evangelhos, ele não estava disposto a pagar por esse preço. Então ele não pode seguir a Jesus. Tão simples quanto isso. E é legal ver, porque a gente está em Lucas 18, o capítulo ele continua um pouco depois, e aí logo em 19 a narrativa continua com uma outra história. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Então logo depois tem um outro rico na história de Jesus atravessando o seu caminho. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que nossa. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus podia ter falado: Zaqueu, ainda falta ali uma coisa. Falta a outra metade dos teus bens, porque você só deu metade para os pobres. E a outra metade? Seu espertinho. Você não viu a história que eu acabei de contar? Mas para esse a história não é assim. Para esse é diferente. E vocês já entenderam por quê. Porque o coração desse homem tem uma inclinação completamente diferente. Jesus nem pediu nada para ele, entrou na casa e o cara já estava abrindo o bolso ali, já estava restituindo. Eu até consultei essa restituição quadruplicada que ele faz é super exagerada. A lei prevê que a restituição, no caso de um roubo, seja duplicada. Você dobra o prejuízo que você causou, ele está quadruplicando. E se alguém fala assim: olha, sabe aquele só, desculpa qualquer coisa, é o que ele está falando, né? E se eu por acaso, com certeza, roubou e está arrumando. Mas olha o coração arrependido, olha a contrição. É o cara que está dando realmente a volta de 180 graus na vida e decidindo, e Jesus fala: meu, nesse aqui eu não preciso mais falar de dinheiro. Esse aqui já submeteu a vida dele, incluindo os recursos dele
debaixo do meu reino. Com esse aqui não precisa mais pedir. Isso aqui está resolvido na vida dele. Então a gente vê que Jesus, em cada caso, lida de uma situação diferente, assim como ele lidará conosco também em situações diferentes. E eu acho que Paulo sumariza muito bem esse tema introdutório na carta de 1 Coríntios, no capítulo 7. Um capítulo muito rico, e lá nos versículos 29 a 31, ele está começando a conclusão dele. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposas, vivam como se não tivessem, aqueles que choram, como se não chorassem, os que estão felizes, como se não estivessem, os que compram algo, como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Pessoal, vocês precisam aprender a viver com os olhos voltados para o futuro. Não se apeguem demais às coisas que estão acontecendo aqui. Os que têm esposa, ele não está falando, os que têm esposa vivam como se não tivesse. O malandro aí já se aproveita desse texto. Não é isso que Paulo tá dizendo, né? Vamos observar o contexto aqui, gente. Que ele está falando, não idolatre a tua família, não faz da tua esposa o centro da tua existência. Assim como ele poderia estar falando para a esposa não fazer isso com o marido, ou da esposa não fazer isso com os filhos. Ele poderia estar usando vários exemplos diferentes para falar da idolatria da família, de botar a família num pedestal. Os que choram, acho que choram, né, o próximo. Os que choram. Não transforme o teu luto numa coisa que te tira o chão permanentemente. Aquelas pessoas que entram no luto e nunca mais saem, fazem daquele luto o centro da vida delas. E depois de décadas, aquele luto está vivo, aquele amargor está lá, aquela tristeza, e as pessoas vão diminuindo e se afundando na tristeza. A mesma coisa vale para a alegria. Não deixe o seu entusiasmo, as suas circunstâncias te afastarem de Deus. Não deixa uma alegria passageira te corromper, te fazer te desvirtuar. Ele poderia falar de tantas outras, não deixe uma paixão passageira quebrar o teu coração e arrancar você dos caminhos de Deus. Ele poderia falar de tantas coisas. E aí ele fala sobre justamente bens, né? Os que compram algo como se nada possuíssem, e os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. A gente precisa viver de maneira libertada desse amor às riquezas, é o que Paulo está falando. A gente precisa saber usar o dinheiro sem se apegar a ele. A gente precisa entender que, espero que a gente já tenha entendido isso ao longo do curso, que a riqueza, ela não é um pecado, a pobreza não é uma virtude. A pobreza, ela pode ser sinal de uma pessoa que tem uma vida abnegada e vive da provisão divina. A pobreza também pode ser sinal de uma pessoa preguiçosa, malandra, ou simplesmente que teve muito azar, circunstâncias assim fizeram a família entrar em crise e a pessoa perdeu dinheiro. Receber uma oferta de emprego, uma promoção, nem sempre é uma bênção. Puxa, vou ganhar 20% mais, porque eu vou trocar de emprego agora. Nossa, que bênção! Como Deus é bom! A gente já reage automaticamente elogiando sempre as coisas quando parece que se desenvolve positivamente financeiramente. E pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Se o trabalho vai te fazer ficar distante, mais distante da tua família, ou roubar o teu tempo de domingo na comunhão, enfim, tem várias circunstâncias em que um trabalho pode ser ruim, ou é uma empresa que tem práticas que são antiéticas. Enfim, tem tantos motivos por qual uma promoção financeira não ser uma bênção e ser uma maldição. Um desemprego, ele não necessariamente é uma maldição. Com certeza é uma provação, é um período difícil, mas talvez seja uma bênção. Então a gente tem que tomar cuidado como a gente olha para esse assunto, porque a gente está, em parte, viciado. A gente já olha para dinheiro como coisa boa, falta de dinheiro como coisa ruim. E o que Paulo está ensinando, e essas histórias também de Jesus antes, é que a gente precisa conseguir transitar no meio desse assunto, seja a riqueza, seja a pobreza, inalteradamente. Nosso caráter não pode mudar, nosso jeito de lidar com as pessoas não deve mudar. E é comum ver gente que ganha mais começar a tratar as pessoas com orgulho e arrogância, e achar que quando tem pouco a pessoa tem que ficar envergonhada, né? A gente vê isso. E o que Paulo está ensinando a gente, isso não é algo ensinável, né? Porque não é uma prática, uma coisa que a gente coloca em prática e amanhã a gente está assim, mas é a caminhada com Cristo que nos ensina a ter os olhos focados no futuro, os olhos focados no que virá, na eternidade. Todo bom investidor
sabe que a gente precisa ter um olhar de longo prazo para as coisas. E a Bíblia, ela sempre está falando do longo prazo. Ela sempre está falando que virá lá na frente, dos investimentos que a gente faz para colher lá na frente, das coisas que nós viveremos com Cristo lá na frente, e dos sofrimentos que nós temos agora por um pouco de tempo, como Paulo diz. Tudo sempre na perspectiva eterna. E a nossa alegria, a nossa tristeza, nossas famílias, nossas paixões e o dinheiro precisam ser colocados nessa perspectiva. A gente tem que saber navegar pelo mundo sem que isso nos afete. Quando sopra esse vento, a nossa vela não pode balançar. Nossa vela é orientada por um outro vento, né? E eu queria deixar essa base porque, de novo, eu sei que é talvez um pouco repetitivo, é difícil não ser repetitivo com esse assunto, mas enquanto a gente não entender que esta é a base, antes da gente querer se acertar financeiramente, antes de várias outras coisas que talvez nos pareçam mais urgentes, se o nosso coração não estiver no lugar certo, qualquer decisão, qualquer mudança que vier depois, não vai resolver a situação do nosso coração. Vai talvez fazer a tua conta bancária ficar mais equilibrada, que é muito legal também, mas isso aqui é uma outra coisa. Isso aqui não está falando só de uma conta bancária equilibrada. Está falando de um estilo de vida, de uma paz, de uma existência guiada totalmente por Deus e alheia às circunstâncias. É impossível, né? A gente nunca vai conseguir viver assim. Sempre vai ter alguma coisa que nos derruba, que nos tenta, que nos puxa para um lado ou para o outro. Mas a gente precisa saber onde está o nosso norte, né? Onde a gente se acerta. Opa, voltar para o caminho certo aqui. Feita essa base, a hora que a gente está nessa caminhada com Cristo, e na hora que a gente está exatamente nesse lugar onde a gente entendeu, ok, estou desconectado do dinheiro, mesmo que se Jesus me pedisse toda a minha fortuna, eu a daria aos pobres num pestanejar de olhos, aí sim que a gente pode começar a olhar para as possibilidades, porque aí a gente está liberto de qualquer influência que o dinheiro possa ter sobre nós e sobre as nossas vidas. E eu queria, com base neste livro que eu apresentei para vocês, discutir 4 possíveis caminhos ou 4 possíveis posturas que podem ser adotadas biblicamente quando a gente está falando de recursos, quando a gente está falando de dinheiros. A primeira delas, e é aqui que está o meu plágio, tá, do livro, aqui que eu estou copiando bastante, é porque ele propõe esses quatro caminhos distintos que eu estou descaradamente copiando aqui para apresentar para vocês. O primeiro ele chama de doação, que é baseado no texto de Romanos, e ele sempre usa um texto com base de Romanos ou Coríntios para falar de dons. Se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Esse tema de dons é sempre curioso, sempre gera polêmica, um pouco de discussão, porque eu estou falando a semana toda que a generosidade ela é para todos. Em nenhum lugar a Bíblia diz assim, não, mas os generosos, estes sim, têm que fazer isso aqui. Não é uma tarefa exclusiva para alguns. Mas como todo dom, alguns de nós vão se perceber na jornada com Cristo extremamente atraídos pela generosidade, com vontade de participar do reino de maneira generosa. Pode dar a impressão de que a gente está falando aqui de necessariamente pessoas abastadas com recursos, mas isso não é verdade. Isso não é para rico ou para pobre, não tem a ver com a situação financeira, tem a ver com uma inclinação do coração. Tem gente que na caminho, porque nem tudo é dinheiro, né, a gente é um ponto bom a incluir aqui, nem tudo é dinheiro. Às vezes os recursos que a gente tem à disposição não são financeiros, é o nosso tempo, é a nossa energia, e a gente pode ser muito bem generoso com essas coisas também. Então dividir aquilo que Deus nos deu, nosso intelecto, enfim, há tantas outras formas de generosidade. E alguns de nós vão se ver compelidos e atraídos por um estilo de vida doador, um estilo de vida que é inclinado à generosidade, que tudo que passa pela cabeça, toda vez que vê um problema na igreja, fala assim: ai não, aqui está faltando mais generosidade, aqui a gente precisa ter um olhar mais atento. São aquelas pessoas que se sentem incomodadas com esse assunto e estão sempre levantando a mão, vindo falar com os pastores, puxando esse tema. E isso muitas vezes revela qual que é o nosso dom. Quando a gente tem um assunto que nos perturba, e nos incomoda, e a gente quer que aquilo mude dentro da igreja, não no sentido de o som tá alto, o som tá baixo, não é isso, isso não é um dom, isso é outra coisa. Não é esse tipo de incômodo que eu tô falando, mas é quando é um incômodo santo, a vontade de edificar o corpo de Cristo. Tá faltando isso, o corpo de Cristo aqui não tá saudável, precisa ser curado aqui. Quando a gente começa a se interessar muito por um assunto, geralmente é porque Deus está nos chamando justamente para resolver aquele problema. Isso vai acontecer com os generosos.
Tem um texto que eu queria usar de base, de Atos, que exemplifica, por exemplo, um exemplo na Bíblia de um homem que, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. E a história continua, ele se encontra com Pedro, é uma história legal, se vocês quiserem ler o capítulo 10 inteiro, a gente não vai ter esse tempo aqui. Eu queria focar nessa parte, porque ele era um centurião, ele provavelmente seria alguém da classe de elite hoje, classe A, nossa. Se não me engano, o livro aqui ele até estima que ele teria um salário de R$ 40.000 hoje em dia, alguma coisa assim, então seria um homem rico. Eles falam: "Nossa, um homem rico que servia ao Império Romano, que estava ali incomodando os judeus. Como é que esse homem não se converteu e não abandonou tudo isso? Não falou assim: "Não quero isso. Eu vou, não sei, renunciar aos meus bens, mas eu vou sofrer junto com o povo de Deus aqui, com os judeus convertidos em Jerusalém", não sei. Ele não tem essa transformação de vida em que ele, de repente, se converte também no sentido material. Ele, pelo jeito, continuou fazendo o trabalho dele, ganhando muito dinheiro, e a opção dele era de dar esmola para o povo, ele distribuía esmola. Esmola é um assunto um pouco, polêmico, gera discussão, porque alguns de vocês vão falar assim: "Eu não dou esmola, nunca no farol eu dou esmola". Porque esmola a gente não sabe onde o dinheiro está indo, ou eu sei que a pessoa está explorando os filhos para pedir esmola, ou então é um alcoólatra, que eu já vi várias vezes levando dinheiro ali para o bar e depois eu não quero sustentar o vício. E a gente tem as nossas políticas, se é pró-esmola ou não. Aqui a gente vê um cara que dava esmola. Ele era um doador generoso, ele provavelmente ia no coração, não era o cara que ficava fazendo muita conta se dava ou não dava, a impressão que dá é que ele ia distribuindo e ajudando e compartilhando, e ele sabia que tinha muito e queria que os outros desfrutassem um pouquinho daquilo que ele tinha também. E esse é um coração de uma pessoa generosa, doadora, descrita na Bíblia. E Jesus mesmo, ele desperdiçava, entre aspas, a graça, né. O quanto ele não, sei lá, curou leprosos que não voltaram para agradecer, e passou por tantos momentos em que ele não foi reconhecido como apesar de se doar em certas situações. Então a esmola, não estou falando que está errado a postura de às vezes a gente se restringir, mas a gente precisa tomar cuidado também para não criar uma política e uma restrição nossa, que a própria Bíblia não impõe. Porque em algumas circunstâncias a coisa certa pode ser dar uma esmola, e pode ser ajudar alguém, e ver alguém na rua e falar: "Eu vou te pagar um prato". Aquilo não vai transformar a vida da pessoa. Geralmente uma pessoa, assim, inflamada pela generosidade, pela doação, não é uma pessoa tão preocupada, assim, com o dia seguinte, a transformação do indivíduo e o que vem depois, e agora eu vou pagar uma faculdade para o indivíduo e formar, e dar um emprego, e não, tá lá, vai pagar a refeição de hoje, e no dia seguinte se passar vai pagar de novo. E tem gente que lida assim, que prefere assim, e esse é o caminho, e Jesus precisa disso também. Precisa dessa assistência, porque tem gente que precisa. Simples assim. E a Bíblia apresenta isso como um dos possíveis caminhos. Com possíveis caminhos, então eu já quero deixar claro que não é assim: "Você é um doador, agora você é assim, tudo que você for fazer é isso, agora Jesus colocou um carimbo em você e a sua maneira de se comportar vai ser essa". Isso é apenas uma característica que pode existir em um, em outro, misturado com algumas outras, então não levem isso aqui tão a sério, porque aqui tem muito de opinião, interpretação, e não necessariamente assim, a pureza do texto bíblico realmente, assim, sendo direto a respeito deste ponto. O próximo, eh, estilo de vida, se pode dizer assim, é a moderação. Se o seu dom é administração ou liderança, que o faça com zelo. "Puxa, Fábio, administração é dom? Achei que era uma faculdade ou um curso que você podia fazer". Não, eu também tenho esse dom da administração, talvez não seja o dom mais, com mais prestígio que existe dentro da Bíblia, assim como curar, falar em línguas, que são muito mais interessantes, mas existe também o dom da administração. E sempre lembrando, quando a gente fala de dom, a gente não está falando de uma habilidade só apenas, né, uma pessoa que é muito hábil com alguma coisa,
mas que usa também essa habilidade, essa paixão, essa vontade em favor do reino de Deus, em favor de servir a comunidade. E as palavras, essas palavras que surgem no texto, administração ou liderança, dependendo se é Romanos ou se é Coríntios, ela tem um significado um pouco mais amplo do que a gente está acostumado e pode significar oferecer proteção, oferecer provisão e uma certa preocupação também. Então é um cuidado, é uma administração, mas com cuidado, não apenas assim com um olhar de produtividade ou de rigor, alguma coisa nesse estilo. E aqui de novo, Jesus chamou a todos para sermos mordomos dele. Deus nos chamou a todos para sermos mordomos da criação dele, a cuidarmos, a administrarmos. A gente viu isso em uma das últimas aulas também, de como é importante que todos nós tenhamos entendimento do que é a nossa responsabilidade em administrar a nossa vida, os nossos recursos, aquilo que Deus nos deu para fazer. Mas alguns de nós, na nossa jornada, vão se ver mais propensos do que outros, vão gostar mais da coisa do que outros, vão ter paixão por fazer isso, alguns vão fazer isso a duras penas e na força da raiva, outros vão fazer isso com uma disposição que vem do Espírito Santo, com o ímpeto de realmente administrar, sejam as próprias finanças ou outros recursos em favor do reino de Deus. Então não são necessariamente só pessoas boas com números ou boas com investimento, não é disso que a gente está falando, mas é gente que entende o conceito de mordomia numa escala talvez até mais profunda que outras pessoas. Saiba realmente fazer um discernimento, por exemplo, na administração da igreja. Acho que é um tema onde sempre tem tensão, porque a gente é uma pessoa jurídica, tem gastos reais, tem dinheiro que entra, dinheiro que sai, tem salários a serem pagos, tem famílias que dependem desse sustento, a gente tem interface com o governo, com prefeitura, com conta de luz, com conta de água, com bombeiro. A gente somos seres humanos, habitamos um mundo material e uma igreja não é diferente nesse aspecto. Precisa de planejamento, precisa saber o que fazer com os recursos. Podemos, sustentar mais uma família de missionários? Poxa, você precisa ter um pouquinho de visão de longo prazo para você não cometer nenhuma loucura. E existem sim igrejas que fazem loucuras, se endividam, entram em inadimplência, do mesmo jeito dos indivíduos que entram em inadimplência, existem igrejas que são imprudentes na maneira como são administradas. Porque nem tudo é só confiar em Deus e deixar que Deus resolve. Depois a gente vê, vamos ter fé. E aí a gente faz as atrocidades financeiras que quiser fazer. Não é assim. Então precisa de um bom administrador, não para ser o conservador que vai falar, não, a gente precisa de uma reserva financeira de 5 anos antes de fazer qualquer coisa. Pelo amor de Deus, a gente não tem segurança nenhuma, e se as pessoas pararem de contribuir, o que a gente faz? Também não adianta ser assim, porque em parte a gente vai caminhar com fé e a igreja tem que tomar decisões e caminhando, confiando que Deus irá prover. Então fazer esse balanço entre confiar na provisão divina e ser prudente com os recursos, isso exime os administradores com o dom de administração, sabem fazer. E nós precisamos de pessoas assim no nosso meio para nos ajudar e ajudar a balancear. E na vida pessoal, isso significa também buscar uma vida de simplicidade. Saber aceitar o que eu tenho, o que eu não tenho, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. São pessoas que conseguem equilibrar isso muito bem. E às vezes optam por uma vida que não vai ser de extrema doação, mas vai ser de prudência. Existe um texto de João Batista, onde ele ensina algumas pessoas a viverem uma vida de moderação. Logo no começo de Lucas 3, ele está lá batizando e está batizando alguns grupos diferentes de pessoas, e logo depois de batizar, as pessoas vêm para ele e falam, e agora? Agora eu fui batizado, o que eu faço agora? E as respostas que João Batista dá são muito legais, porque são todas respostas moderadas a essas pessoas. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João responde, quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. E alguns publicanos, os cobradores de impostos, também vieram para serem batizados. E eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se
com o seu salário. Para quem estava esperando que João, o grande revolucionário, o homem que vivia no deserto, fosse ensinar uma vida de revolução, de todo mundo mudando as vidas e abrindo mão de tudo e largando as suas profissões vinculadas ao Império Romano, João fala: vivam com moderação. Aprendam a viver com contentamento. Se você tem dois, você reparte. Não abuse do seu poder. Muito sensível, muito moderado. O texto de 1 Coríntios 7, de onde a gente tirou aquela passagem de Paulo no começo, se vocês forem ler alguns versículos antes, Paulo repete, eu acho que 3 vezes, insistentemente ele diz: "Cada um permaneça no lugar ou na posição em que foi chamado. Cada um permaneça assim como foi chamado. Se você foi chamado incircunciso, não busque a circuncisão. Se você está solteiro, não busque casar-se. Se você está casado, não busque separar-se. Se você é um escravo, se tiver a chance de buscar a liberdade, faça isso, mas não se preocupe com isso." E ele vai para aquele monte de grupos e diz: "Gente, não achem agora, só por vocês estarem sob o novo senhorio, que a vida inteira de vocês precisa de uma reviravolta. Para muitos de nós, a vida com Cristo não vai significar uma reviravolta em todas as áreas. E talvez o chamado de Cristo seja para moderação. Você vai perceber que a tua vida é uma vida onde você foi chamado para administrar com cautela ou com prudência aquilo que Deus te confiou. E Cristo vai ficar feliz com você fazendo isso. Essa pode ser uma das opções também. O terceiro estilo de vida, a terceira maneira possível de se encarar as finanças aos olhos das Escrituras é através do dom da misericórdia, que é o que está destacado aqui. Se o seu dom é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Novamente, só os com dom de misericórdia que precisam ser misericordiosos, então, são os profissionais da misericórdia, o resto tá livre dessa obrigação? Não. Correndo o risco de ser repetitivo aqui. Alguns de nós, na nossa jornada, vão se perceber mais dispostos e mais compelidos e mais atraídos e vão falar: "Gente, essa igreja precisa fazer mais por esse grupo aqui ou esse grupo ali, não dá para continuar desse jeito. Não dá para aceitar que essas coisas continuem nessas situações." São pessoas com o coração quebrado toda vez que vem sofrimento, precisamos fazer alguma coisa, precisamos mobilizar. E a gente sempre precisa de pessoas assim perto da gente para ajudar a manter nossos olhos abertos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E talvez se você só de pensar você já consiga lembrar de alguém que é assim no teu pequeno grupo, no teu meio, às vezes você mesmo se percebe assim, você fala: "Nossa, ninguém percebe, só eu percebo." E às vezes você tem um dom específico para isso mesmo, o dom da misericórdia. E para essas pessoas, só dar uma esmola não é suficiente, porque a esmola não resolve o problema da pessoa. Eu dar um prato de alimento para alguém que está faminto hoje, eu já sei que hoje à noite aquela pessoa, e de noite, o que que ela vai comer? E no outro dia de manhã? A pessoa misericordiosa, ela não vai se contentar só com essa assistência. Ela vai sempre procurar uma transformação nesse sentido. Como é que eu posso ajudar a tirar essa pessoa dessa situação? Eu não vou só ajudar o desempregado a fechar as contas aquele mês, eu vou mover a igreja atrás de uma vaga para aquela pessoa, para que ela seja empregada e aí tenha o sustento. E é essa pessoa que movimenta, que incomoda, é o mais, talvez, de todos os tipos de perfil que a gente tá vendo aqui, ou tipos de vida, talvez seja a pessoa que mais incomode a igreja, porque são pessoas que, se elas não estiverem muito calibradas, elas parecem ser sempre as rebeldes, as revolucionárias, as insatisfeitas, que não entendem e aí se frustram e brigam com a igreja, porque a igreja é muito devagar e não está fazendo o suficiente. Eu estou falando em tom de brincadeira, mas é verdade, porque isso realmente muitas vezes acontece. A pessoa tem uma motivação tão grande, a causa pela qual ela está lutando, já inflamou ela tanto que aquela causa às vezes acaba ficando mais importante do que o próprio propósito da igreja. Então, para pessoas assim é muito importante entender que o chamado dela é para fazer isso sendo conduzida pelo Espírito, e não só pela vontade, pelo ímpeto. Não é assim: "Eu vi uma necessidade, agora todo mundo tem que ajudar a resolver." Calma, vamos, né, com prudência, conversar, achar caminhos. Então essas pessoas geralmente precisam ter um pouco mais de paciência com os outros que não enxergam o mundo como elas mesmas. Porém, são pessoas fundamentais
para brigar por mudanças sociais, mudanças estruturais. Porque isso é uma coisa que a gente pode fazer como cristão também. Não só lutar pelo indivíduo e pela transformação daquela vida. Eu vou pegar e financiar os estudos, que nem eu dei o exemplo antes. Pagar a escola, depois pagar a faculdade, e aquela pessoa, né, não vou só, dar o peixe, mas vou ensinar a pescar, como a gente gosta de falar no Brasil. Mas até expandir isso para um efeito comunitário. Como é que a gente resolve a situação de tal grupo de risco? Como é que a gente ataca aquela vizinhança que tem problema, buscando realmente uma transformação permanente, envolvendo órgãos políticos, órgãos públicos. E tem cristãos que se envolvem mesmo desse jeito e sabem fazer direito, não sujam as mãos. E a gente também precisa disso, e o reino de Deus precisa disso, e Deus está interessado nessas coisas. Me lembro da história de Davi e Mefibosete, por exemplo. Mefibosete era filho de Jonatas, né? Davi e Jonatas eram muito amigos. O rei Saul era rei naquela época, pai de Jonatas. Saul e Jonatas morrem, Davi assume o trono, ele é ungido, ele é coroado rei. Porém, Mefibosete, que é filho do amigo dele que faleceu, ele continua vivo. E numa história de Game of Thrones, ou de alguma série de monarquia e guerras, Davi iria lá e já mataria Mefibosete, acabaria com ele, porque aquele cara era um potencial sucessor que poderia um dia trair Davi e tentar dizer que a dinastia dele, que é a dinastia real do trono, enfim. Mas não é o que Davi faz. Mefibosete, com pouca idade, acho que com 5 anos de idade, ele se torna aleijado porque cai dos colos de uma serva dele que estava carregando. Então ele é um aleijado, pobre, abandonado, porque a família dele morreu, né? Ele não tem mais recursos. E Davi, ao invés de matar, perseguir, botar ele na prisão, traz Mefibosete para si. Mefibosete se apresenta diante de Davi como um cão morto. Diz: "Eu sou aqui como um cão morto diante de você." Acho que Mefibosete está pronto para aceitar qualquer punição que pudesse vir de Davi. E Davi faz uma coisa diferente de puni-lo. Davi resolve redimir a dignidade daquele rapaz. Dá a ele as terras que pertenciam a Saul ou a Jonatas, agora não me lembro, acho que eram de Saul. Dá servos para ele, para que ele possa se restabelecer e ter, como ele era aleijado, ele teria muita dificuldade, então eram servos que faziam aquela fazenda dele rodar e gerar recurso, então ele já tinha agora um sustento próprio. E Davi ainda pega Mefibosete, põe ele para sentar na própria mesa, ter refeições com ele recorrentemente, recupera totalmente a dignidade e dá vida de novo àquele rapaz. Tudo isso correndo o risco de que Mefibosete talvez um dia ainda matasse Davi, se aproveitasse daquela situação e falasse: "Eu vou ser o rei." Davi corre esse risco confiando na provisão divina de que ele for ungido rei e eleva a dignidade daquele rapaz. Isso é transformar a vida de alguém. Isso é ter recursos. Nesse caso, o Davi era super abastado, não deve ter sido algo difícil para ele fazer financeiramente, mas ele demonstrou misericórdia para aquela vida e não só deu uma esmola, mas resolveu transformar permanentemente aquela vida. E às vezes a gente vai ter a possibilidade de fazer isso nas nossas vidas também, e Deus vai nos chamar para mergulhar na dor de alguém, lá no fundo, não só passar uma tarde conversando, mas passar anos acompanhando, desenvolvendo, batalhando, formando. Alguns de nós vão ser chamados para isso. E isso também é um ato de generosidade. Envolve, lembra do Pix, que a gente terceiriza a misericórdia? Isso aqui é o contrário do Pix que terceiriza. Isso aqui é se envolver mesmo na vida de alguém, aceitar o prejuízo. É muito bonito de ver. Tem aquela outra história também, que a gente viu ontem rapidamente, de Paulo organizando aquela coleta. Então ele está juntando dinheiro para a igreja em Jerusalém, ele passa na Macedônia, passa na Grécia, na Galácia e vai juntando dinheiro entre as igrejas. E ele começa a criar uma coisa que não existia, porque até então, né, no mundo judeu era tudo naquela região pequenininha, em Israel, tudo acontecia por lá. Agora a gente está falando de um universo que está se expandindo, de uma igreja crescente por todo o Império Romano. E Paulo está começando a ensinar essas igrejas a se cuidarem, a se comunicarem, a ver onde estão os pobres, transferir dinheiro, quais são as rotas mais seguras, como é que a gente não é assaltado, que dia da semana que a gente coleta, que dia da semana que a gente distribui. E ele começa a estruturar um jeito dessas coletas circularem. E essa coleta, né, que a gente falou na semana passada, ela ocorre, e não só ela, como muitas outras, a ponto de 300 anos depois, um tal de imperador Juliano, conhecido como o Apóstata, dizer o seguinte:
Nada tem contribuído mais para o progresso da superstição dos cristãos do que sua caridade aos estrangeiros. Os ímpios galileus providenciam não só apenas para seus próprios pobres, mas para os nossos também. Isso é transformação. E aí esse cara é o último imperador que não é cristão, porque o próximo, acho que é Constantino, já torna a religião oficial do Império Romano cristã, que em parte é um alívio, em parte gera outros problemas que a gente não vai discutir hoje. Mas olha a influência que Paulo tem por sobre todo aquele Império Romano. Ele chega e passam de uma pequena seita que estava incomodando só um cantinho ali, a ser um negócio estruturado, que consegue começar a cuidar dos pobres romanos, a ponto de incomodar o imperador. É muito legal, né? E alguns de nós vão ser chamados para esse tipo de coisa. E alguns de vocês, talvez só de olhar para isso, falam: nossa, eu queria fazer um negócio desses. Meu coração bate forte só de olhar para uma coisa dessas. E talvez seja um dom, e talvez você seja chamado para isso mesmo. E por último, um outro caminho é a renúncia. É o caminho da abnegação total. E se o seu dom é servir ou prestar ajuda, sirva com dedicação. E sim, todos nós devemos servir, mas para alguns de nós, a gente quer tanto servir a Deus, a gente quer tanto fazer, que a gente começa a perceber que as distrações da nossa vida, que o nosso emprego, tudo está consumindo tempo demais. É muito tempo no trânsito, muito tempo trabalhando para uma empresa que eu não gosto, não vejo o propósito, não quero mais isso, eu gosto mesmo é de servir a comunidade. Ou eu quero ser missionário em outro lugar. Tá me incomodando, esse negócio desse jeito não vai funcionar. Eterna insatisfação. E aí a solução para essas pessoas é o caminho muitas vezes da renúncia, falar: sabe o que? Eu vou abrir mão de tudo e vou entrar na vida louca, na dependência total de Deus, junto com a minha igreja, que vai me sustentar, vai ter que entender esse meu projeto de renúncia e abnegação, mas é o caminho que eu quero traçar. E alguns de nós são chamados para isso. Alguns de nós não têm nenhum tipo de ambição, não gostam tanto do trabalho mesmo, estão tão loucos para abrir mão. Alguns também são malandros. Não dá certo num trabalho, não gosta tanto, aí vai para outro trabalho também não gosta, e fala assim: acho que eu tenho chamado para estudar teologia. E isso tem também. Gente que não dá certo num lugar, não dá certo no outro, começa a ver que não dá certo em lugar nenhum, acha que a saída é estudar teologia porque eu tenho um chamado. E isso existe também. E é por isso que esse tipo de compromisso, de falar assim, abrir mão de tudo, viver na dependência, vou ser sustentado por uma comunidade, não é uma decisão fácil, não é uma decisão que vocês vão tomar nos próximos 5 minutos, falar: "Fábio, eu decidi, a gente vai fazer um apelo, agora vamos juntar todos os abnegados, amanhã a gente reúne os bens de vocês, distribui para os pobres". Essa não é uma decisão que a gente faz desse jeito. Isso é uma briga, eu acho, em primeiro entre você mesmo e Deus, de muita oração, persistência. Deus vai ficar martelando no teu coração por um bom tempo até você entender. Aí você vai vir, vai falar com Israel, vai falar com o André, que vão falar: "Cara, vamos orar, vamos testar, vamos experimentar. Vem aqui, faz um negócio na igreja, vamos testar Deus, vamos ver se é isso mesmo. Vamos tentar segurar essa porta aí fechada, porque se Deus quiser abrir, ele vai fazer mais força". E isso geralmente é feito assim, acompanhamento, conversa, e daqui a pouco essa coisa vai se materializando e essa vida ela começa a se conformar. E aí isso é feito geralmente com uma comunidade sustentando, debaixo de oração, e aí se necessário, é feito um envio para outro lugar. É um estilo de vida, claro, existem outros tipos de abnegação, não precisa ser só disso, pode ter gente que abre mão de ter um relacionamento romântico, de casar, de ter filhos, como Paulo mesmo recomenda, né, nas suas cartas, para que isso não seja uma distração para o ministério, para ter um ministério mais dedicado. Então não precisa ser necessariamente de todos os bens, tudo de uma vez, mas alguns de nós vamos ser chamados para esse tipo de vida. Então vocês veem que existem muitas possibilidades do que Deus pode querer fazer com a gente, e não cabe a mim dar para vocês agora um teste de 20 ou 30 perguntas, que nem antigamente eu fazia teste de dons na minha igreja para descobrir o que a gente era. Lembro que um amigo meu de 13 anos descobriu que tinha o dom de profecia. Ele não conseguia parar de falar que era profeta para todo mundo, ele não tinha a mínima ideia do que estava falando.
Esses testes eram muito bons. E aí na semana seguinte saía outro dom, e aí a pessoa descobria que tinha outro dom. Ai, ai. E a gente não vai aplicar dom para ver quem é moderado, quem é abnegado, isso não é uma coisa que a gente faz com nossos próprios mecanismos. E eu já falei um monte de vezes, vou continuar falando, se não tiver um relacionamento com Deus, essa caminhada aqui, tudo que a gente está falando, isso não vai se materializar, né. Então isso aqui é fruto do nosso relacionamento com Deus, mas vocês veem como tem opções diferentes, e a abnegação, a doação, nada disso é feito com peso, é feito com alegria quando a gente está fazendo isso, eh, por orientação de Deus. Pois bem, gente, com isso estamos encerrando, temos tempo para o nosso sorteio, para orar com vocês ainda, e eu queria só resumir os pontos para vocês levarem, daqui. Enquanto não houver conversão do coração de vocês, e eu sei que muitos ainda estão presos lá na primeira aula, né, porque a primeira aula ela criou um choque para alguns de nós, quando falamos da inadimplência, das dívidas, da má administração, e esse choque é difícil de se recuperar rápido, e alguns de vocês quando vêm conversar comigo depois estão sempre mencionando aquela situação e a questão de administração financeira que precisa melhorar, e precisa mesmo, né, não tem nenhum versículo da Bíblia que nos incentive ao caos financeiro e fala assim: "Sabe o quê? Joga tudo para o alto". Não, a Bíblia sempre quando propõe, ela fala da gente, ser prudente, ser cauteloso, ser sábio e também com as finanças. Esse é um caminho bíblico, é importante administrar o dinheiro. Mas só administrar o dinheiro, isso é só uma ferramenta. É só que nem cuidar muito bem da manutenção do seu carro, escovar muito bem os dentes e passar o fio dental. Você está só cuidando de uma área da sua vida de uma maneira prudente. A Bíblia, vocês estão vendo, ela traz muito mais que isso. Então, se vocês precisam reorientar o coração de vocês, façam isso, porque o dinheiro ele cega. E se vocês estão percebendo que esse é um ponto que precisa de reorientação, façam isso já. Não esperem, compartilhem com alguém, fala: "Meu, antes que eu esqueça de falar para alguém, eu tenho um problema com finanças". Porque se a gente guardar de novo, fechar essa gaveta, vem trevas de novo e vão nos arrastar e vão nos afastar dessa situação. E a gente já viu isso acontecer. Pessoas que em certos momentos percebem, tomam ar, veem que precisam fazer os ajustes e aí depois se afogam de novo e somem. Isso acontece. É uma tentação, são hábitos, são anos de vida assim, às vezes é uma cultura familiar que foi criada desse jeito. O trabalho é longo e é espiritual. É confissão, achar companheiros de caminhada, às vezes um pastor, às vezes um amigo, às vezes alguém do pequeno grupo, mas não ignorem esse primeiro ponto. E aí todos esses outros, gente, todo o resto que a gente falou, terça, quarta, quinta, hoje, isso tudo é uma consequência. É uma consequência muito leve, muito boa, da gente ter uma vida organizada, debaixo das mãos de Deus. E aí o potencial do que Deus pode fazer, imagina se nessa igreja não tiver nenhum inadimplente, todo mundo estivesse com as finanças organizadas e pudesse dispor e ajudar, imagina o que a gente não poderia fazer, seja financeiramente, mas também em termos de influência na sociedade. Esse é o propósito de Deus. Esse é o caminho individual, mas é o caminho para a gente também como comunidade. Tá legal? Eu vou orar para encerrar, e aí você queria orar? Eu oro? Senhor Jesus, obrigado por mais uma noite, obrigado por você ter encorajado meus irmãos a estarem aqui, até mesmo numa sexta-feira à noite, Pai. Que prazer que é compartilhar da tua palavra, obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de poder compartilhar com meus irmãos aqui também. Derrama a tua graça, Pai, sobre todas as vidas aqui, Senhor. Eu não sei a situação de todo mundo, mas eu fico tranquilo porque o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para todo mundo. Não importa se é uma pessoa já idosa se dando conta da ruína financeira, ou se é uma pessoa começando um casamento e vendo as oportunidades que terá por submeter as finanças a Ti, enfim, Pai, a todos eu sei que há graça e há um recomeço. E eu queria pedir, Pai, por uma transformação na nossa comunidade. Que o Senhor não deixe passar essa chance da gente se prostrar diante de Ti em arrependimento, se for necessário, e colocar o nosso padrão de vida, os nossos vícios, as nossas decisões, as nossas paixões secretas, Pai, por
por grife, por aparência, por qualquer coisa que seja, Pai. Não deixe que a gente passe daqui sem te entregar tudo isso, reconhecer e até talvez como embarcar numa aventura contigo, Pai, sem saber para onde vai, mas confiantes de quem que é o nosso companheiro e sabendo que a gente pode confiar e depender de Ti, Pai, sem depender das coisas que a gente acha que são tão importantes, Pai. Ensina pra gente esse caminho, Pai, com graça, com liberdade, com alegria. A gente ora pra Tua glória, em nome de Jesus. Amém.